Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. A gente usa, o nosso devocional do Pão Diário. E o título do nosso devocional de hoje, ele é o seguinte: Olhem para os frutos. E está baseado na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos de 15 ao 20, que eu vou ler, e diz o seguinte: Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Vejam só, quando a gente, por exemplo, a gente resolve que vai comprar um carro, aí você, hoje principalmente, com os valores dos carros eles muito altos, porque principalmente depois da pandemia, e com a pandemia, veio uma crise de produção de chips lá na região da China, e na região da Ásia, de onde vem a grande quantidade ou a maior quantidade dos chips, que são utilizados em produtos eletrônicos. E a gente sabe que o carro hoje ele não é não tem equipamentos apenas mecânicos, ele tem equipamentos eletrônicos. Então, os valores eles encareceram bastante, de forma que o pessoal começou a comprar mais carros usados, Isso aqueceu a economia, de carros usados. Mas quando você resolve comprar um carro usado, porque você não tem condições ali de financiar um carro 0 quilômetros, você geralmente a gente procura uma concessionária, de carros usados, que seja de boa recomendação, de confiança. Por quê? Porque existem vendedores, existem concessionárias, infelizmente, que elas pegam um carro usado e para vender aquele carro mais caro, eles usam da desonestidade, e de técnica para reduzir a quilometragem, no marcador lá do veículo. Mas qual é a questão? Como é que se resolve isso? É um bom mecânico, um mecânico de confiança sua, ou um perito, veicular de confiança sua. Você leva ele com ele, ele vai fazer os testes lá e vai descobrir se aquele carro, ele tem a quilometragem que está ali indicada, no painel. Da mesma forma, a gente pode transpor isso para pessoas, porque, por exemplo, quando uma determinada pessoa ela é acusada, de um determinado crime, e ela vai bater ali na delegacia, e em um determinado momento vai lá o delegado conversar com a pessoa, ou o policial, responsável pela investigação, e faz uma série de perguntas para a pessoa, e ele tem ali toda a expertise para descobrir se aquela pessoa está mentindo ou não. E alguns psicólogos, por exemplo, têm até expertise para traçar um perfil, da pessoa, e identificar se aquela pessoa ali, por estar mentindo, ela tem algum traço de psicopatia. Onde é que eu quero chegar com isso? É que existem técnicas para que a gente possa,
identificar a verdade a respeito de determinadas coisas, determinados itens, né, como um carro, mas determinadas pessoas. E qual é a técnica, certo? Ou a dica, né, que Jesus ele nos dá para a gente identificar falsos cristãos ou falsos mestres, né, de acordo com o texto. Jesus compara essas pessoas com árvores, árvores que dão fruto. E ele diz, a gente tem que observar os frutos. Então você observa os frutos, e pelos frutos você conhece a árvore. Um agricultor, quando ele planta ali uma goiabeira, quando ele tira ali a primeira leva, né, de goiabas, ele vai examinar aquelas goiabas ali e pelos frutos, né, ele consegue identificar se aquela goiabeira ela vai ser uma goiabeira que vai render bons frutos ou se ela vai continuar rendendo frutos ruins. Quando ele percebe que é uma goiabeira, né, que não vai adiantar ali, mesmo que ele adube, que ele faça use todas as técnicas que ele puder para melhorar a qualidade das frutas, aquela goiabeira ali, ela tem algum problema que ela não vai conseguir dar goiabas boas. Aí o que é que ele faz? Ele vai deixar de cuidar daquela dali, ele vai cortar aquela árvore, vai tirar ela do local ali e no local ele vai plantar uma outra, certo? Vai organizar a terra e ele vai plantar uma outra esperando que aquela outra renda bons frutos. É mais ou menos isso. A técnica que Jesus nos ensina é analisar os frutos, né? Comparar, por exemplo, as palavras com as atitudes. Isso aí a gente encontra, né, na nossa vida pessoas que são muito boas, por exemplo, de oratória. Elas falam com você, elas conversam, elas vendem uma imagem de si que quando você choca aquela imagem que ela vende no discurso com a realidade ela se impõe e ela mostra, muitas vezes, né, ela pode mostrar exatamente o contrário daquilo que aquela pessoa diz. Então, a técnica de Jesus, ela é infalível. Observe os frutos, porque pelos frutos você conhece a planta, né, a árvore. E ele diz assim que a gente tem que ficar de olho nisso, porque ficando de olho nos frutos que essas pessoas dão, a gente consegue identificar se essas pessoas são ou não falsos mestres. Porque existem muitos daqueles, né, que alegam estar ensinando o Evangelho de Jesus, mas na realidade eles estão ensinando doutrinas erradas, né, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Então é necessário que todos aqueles mestres, né, que apresentam-se, né, para nós como mestres, né, no ensino da palavra do Evangelho de Jesus, é necessário que a gente confronte aquilo que ele está ensinando com aquilo que ele ou com aquilo que ele produz enquanto na alegoria de Jesus enquanto árvore. Então, enquanto árvore, qual é o fruto que ele está produzindo? Ele prega, por exemplo, união, mas ele age para fomentar a discórdia. Ele prega a paz, mas ele ama criar conflito. Então, é mais ou menos isso. Essa é a técnica que Jesus ele nos dá, né? Ele nos ensina para que a gente possa identificar os falsos mestres. E o texto do devocional diz assim: distinguir os falsos mestres na vida é muito diferente do que vemos na televisão, por exemplo. Porque na televisão, né, às vezes ele diz isso por quê? Porque ele cita um caso aqui de um programa
que existiam pessoas, né, que tinham que identificar entre 3 pessoas qual era a pessoa verdadeira que estava falando coisas da sua vida, né? Pegaram 3 pessoas que diziam ser a mesma pessoa e o convidado ia fazendo perguntas de forma que ele pudesse, a partir das respostas, identificar quem era a pessoa que estava ali falando a verdade e que era a pessoa que dizia ser quem era, né? Então ele diz, num programa de televisão, você existe essa possibilidade de você identificar as pessoas, mas na vida real, digamos assim, né? Na vida é bem diferente, porque as pessoas elas podem assim disfarçar muito mais determinadas atitudes, né, delas, né, ao longo assim da sua vida cotidiana. Então ele diz que é diferente a gente identificar, né, os ditos falsos mestres, né, na vida, do que a gente tentar identificar isso a partir de digamos assim, você vê uma figura ali na televisão falando de Jesus, você está ouvindo ali, ele está falando, aí você está ouvindo, mas você não conhece aquela pessoa de fato. Quando você conhece ela na vida e você confronta aquilo que ela ensina com o que você conhece da vida dela, então é diferente. E Jesus diz, né, que assim, os lobos, né, a partir das escrituras, a gente vê que o lobo ele pode se apresentar em pele de cordeiro, certo? Ele pode se disfarçar ali no meio das ovelhas, né? Assim como, por exemplo, o joio, ele nasce, né, no meio do trigo. E eles são tão parecidos que você só consegue distinguir o joio do trigo na hora da colheita. Mas na hora da colheita, por que na colheita? Porque na colheita a gente tem o fruto do trigo ali. Aí você consegue identificar que ele é diferente do joio, né? Então, o que é que se faz na hora da colheita? Aquilo que é joio você bota num canto, aquilo que é trigo bota no outro. E o texto diz que o joio ele vai para o fogo. A mesma coisa, né? Quando a gente para, né, para tentar identificar esses lobos em pele de cordeiro, né, que o nosso Senhor ele nos alerta. Então, para a gente finalizar, é só recapitular e vejam que as dicas de Jesus elas são simples. Jesus ele tem um poder muito grande de falar verdades eternas de forma simples. Então a dica que Jesus nos dá é: observem os frutos. Então, quais são as pessoas que estão andando do seu lado e que estão falando de Jesus para você, estão dando conselhos assim que dizem estar baseado nas escrituras, mas que aqueles conselhos e aquelas palavras que essa pessoa dá para você, ela age totalmente diferente daquilo que ela fala. Então, presta atenção nos frutos, porque pelos frutos a gente conhece as árvores, né? Então, a Bíblia, ela nos ajuda a ver os bons frutos, mas também a ver os frutos ruins. Então, para a gente finalizar, de acordo aqui com o devocional e com as escrituras, os bons frutos são o quê? Alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na realidade, esse texto, né, de Gálatas 5, 22, 23, ele fala do fruto, não dos frutos, né? Mas é o fruto do Espírito. Então, que a gente possa prestar muita atenção nos frutos, né, que são entregues, porque os frutos eles denunciam se aquela árvore ela é boa ou ruim. Eles denunciam
se a gente está lidando com um cristão ou com um lobo em pele de cordeiro. Então, que a gente possa prestar atenção nisso, porque pelos frutos a gente conhece as árvores. E que Deus nos abençoe. Vamos orar, né? Hoje, de uma forma especial, vamos agradecer pelo matrimônio, né, dos nossos pastores, aniversário de matrimônio, né, desse casal que tanto nos alegra, né, com o cuidado que tem com a igreja e com as vidas, né, que foram entregues para serem cuidadas por eles, né? Então, vamos orar de uma forma especial por isso, mas oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos porque, Senhor, Tu nos orienta a forma como Tu queres que a gente siga, Senhor, para que a gente não seja enganado por falsos mestres e que a gente não venha a cair nas ciladas do inimigo, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que Tu nos deste nesta noite. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tens feito de bom em nossas vidas. Te agradecemos também pelas oportunidades das provações que tu permite que nós passamos, Senhor, porque pelas provações nós podemos, Senhor, perseverar e ser também por meio das provações, Senhor, aperfeiçoados e trabalhados conforme a Tua vontade, para que a gente possa, Senhor, mais na frente refletir o Teu caráter. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida do nosso pastor Maurício e pastora Keila, que estão, Senhor, completando mais um ano de união. Abençoa os dois, Senhor, continua abençoando a união dos dois, tanto a união matrimonial como a união pastoral no trabalho com a Tua comunidade, a comunidade Jardim das Oliveiras. Sustenta o pastor e a pastora com as Tuas mãos, nas Tuas mãos, Senhor, e continua dando ânimo e força para que eles continuem à frente da comunidade que Tu destinasse para que eles pudessem trabalhar, Senhor. Pedimos também, Senhor, que Tu estejas a abençoar a nossa comunidade, cada irmão e irmã. Vai, Senhor, restaurando a saúde de cada um dos irmãos e irmãs. Peço a Ti de uma forma especial, Senhor, que Tu possa me ajudar a me recuperar, Senhor, da pequena fratura que eu tive em decorrência de uma queda e que meu corpo possa se recuperar rápido, Senhor. Pedimos que Tu estejas a derramar também da Tua saúde sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que possam se encontrar enfermos nesse momento. E no mais, Senhor, Te agradecemos porque Tu nos orienta e Te pedimos proteção, Senhor, contra os falsos mestres, contra os enganadores que tentam nos tirar do Teu caminho e nos levar para terrenos que não são os terrenos que Tu deseja que nós estejamos, Senhor. Mas dai-nos um resto de noite tranquilo, com sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. Assim que eu Te oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês, e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.